Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E claro, demoramos um pouco, né? Mais uma vez para trazer vídeo, mas se você comparar com os anteriores, acho que o tempo, se a gente colocar numa balança, até que foi menor, né? 2 meses e pouco aí para trazer vídeo de novo, mas hoje eu vim trazer um vídeo bem legal para vocês. Até porque vamos falar de um personagem muito hipócrita no anime. E se tornou hipócrita, né? Pelo menos recentemente com os últimos episódios lançados no Mushoku Tensei. E vamos ver se vocês concordam ou discordam de mim. Mas esse foi o meu ponto de vista que eu tirei após assistir a segunda temporada de Mushoku Tensei. E claro, somando com a primeira também que eu assisti, né? Para poder comentar com mais propriedade sobre isso. Mas enfim, vamos começar hoje falando sobre Mushoku Tensei, que é um dos animes que deu muito hype durante os últimos anos aí. É muito legal essa obra, eu concordo, apesar de não gostar muito de ação, magia e ficção, mas esse eu confesso que eu gostei. Mas não vim falar sobre o anime em si, e sim sobre o protagonista, o Rudeus, né? Enfim, vamos começar logo falando dessa história, desse anime aí, pra gente poder chegar onde eu quero chegar. A gente conhece no nosso anime, né? O enredo basicamente se passa com o nosso protagonista, que a gente percebe que ele é um cara, é um net, né? Net, pra vocês que não sabem, aqueles caras que normalmente não saem muito da própria casa, nem pra comprar nada, só ficam jogando, assistindo, coisas do tipo. Ele, nosso protagonista, é um net, né? Ele tá um pouco acima do peso, confiança abaixo. Se eu não me engano, ele tá quase sendo despejado do apartamento dele, da casa dele, enfim. O nosso protagonista, ele morre e reencarna no mundo de magia. Ele reencarna como um neném. A gente vê tudo, desde as origens. Bem legal. Normalmente, tem anos que a gente vê que reencarna o protagonista já com 17, 18 anos, já mais adolescente. Esse não, ele desde pequenininho a gente vê o crescimento do nosso protagonista, né? Entre aspas, o crescimento dele de criança até os dias atuais, no caso que ele está quase adulto. Mas no caso, só para relembrar que como é um caso de reencarnação, que ele reencarnou de outro mundo, no caso o nosso mundo real, então a consciência dele ainda se mantém, mesmo que ele esteja nascido novamente, mesmo que ele tenha nascido novamente no corpo de uma criança. Não sei se deu para entender, mas a mente dele não é como se tivesse começado do zero, e sim a mente dele é a que ele tinha no mundo passado, no caso que ele já tinha uns 30, 40 anos, então ele já era consciente de tudo que está acontecendo ali, mesmo estando no corpo de um bebê. Não sei se vocês entenderam o ponto de vista. Mas continuando, a gente vê que nesta casa, a gente conhece o nosso protagonista, né? Bebezinho está nascendo nesse mundo de magia. A gente conhece a mãe e o pai dele. A mãe dele se chama Zenith, o pai dele se chama Paul. E também temos a empregada lá, a Ruivinha. Não vou saber o nome dela, também pouco importa, empregada. Mas ela vai fazer um pouco de diferença aí no decorrer da história. Mas temos a empregada, então, e os pais do Rudeus, como o próprio Rudeus morando nessa casa aí, né? Pacificamente, a gente vê o crescimento do Rudeus começando e tal. Ele é uma criança bem pervertida, por sinal. Mas aí a gente vê ele aprender as coisas e até que os pais dele contratam uma maga, no caso a Roxy, né, de cabelo azul, para ensinar magia para ele. Ele aprende magia e conhece, e tem até a amiga lá dele que ele conhece, a Sirpil, não sei como fala esse nome agora. A Sirpil, que no caso é aquela garota que tem as orelhas pontudas, eu não sei se é elfa, como se fala, eu não sei. Bem ainda nos primeiros episódios, a gente percebe, a gente vê que o Paul, o pai do nosso Rudeus, acaba traindo a mãe dele, Zenith, né? Eu confesso, eu lembro que nessa época eu tava bem no comecinho do canal, eram os primeiros vídeos do canal que eu tava lançando ainda. E quando isso aconteceu, eu fiquei tão revoltado, na época que só tinha a primeira temporada e tava acontecendo isso aí, eu confesso que eu fiquei tão revoltado com o pai do protagonista que eu pensei até em fazer um vídeo descendo a lenha nele, só falando mal dele, por ele fazer isso, tipo, não tinha motivo, nunca, claro, tem motivo pra traição, mas normalmente as pessoas dão motivo de tipo, a pessoa não me dava atenção, a mulher não dava atenção, ou ela acabava sendo ignorante,
e blá blá blá, sempre tem algum motivo. Mas nesse caso não tinha motivo, porque a esposa dele era presente, no caso a Zenith, né? A família dele era feliz, era um ambiente agradável, animado de se conviver. Eles passando os dias juntos, uma relação super boa, os dois inclusive fazendo diversas noites, até mostrou o anime, podia ter cortado, mas não cortou, enfim. Mas não tinha motivo pro Paul fazer o que ele fez com a Zenith, né, no final das contas. Ele traiu ela com a empregada, né? A empregada que tava lá, no quarto, parece que tirando suor, mostrou lá, e aí o Paul viu, entrou no quarto, e você sabe o que aconteceu a seguir. Mostrou lá. Eu merecia ser punida. Punida por ter cedido ao desejo e traído a Zenith. Também ela não é santinha, né? Porque todos sabemos, se ela não quisesse, ela podia gritar, falar alguma coisa. Mas ela quis, né? Acabou caindo aí na ladainha do nosso Paul aí, que a gente descobre que é um baita de um mulherengo durante a obra. Mas aí os dois acabaram fazendo e a gente vê a revolta, né? O clima que tava na casa depois da descoberta da Zenith, que ela foi traída pelo Paul, tava horrível. E o Rudels, como tem a consciência de um homem de 40 anos de outro mundo, ele já tava entendendo o que tava acontecendo ali. E a Zenith entrou num dilema, porque é o seguinte, ou ela não ia obviamente morar como empregada, que acabou fazendo ela de corna, né? Então o que ela queria fazer? Ela queria mandar a empregada embora. Só que como que ela ia mandar a empregada embora se ela não tinha lugar para ir? E, por exemplo, ela fosse embora grávida e acabasse se perdendo e morrendo e a criança morresse junto. Às vezes ela é uma excelente mãe, a gente percebe durante a obra, uma excelente pessoa, ela não tinha como, ela fugiria do padrão da Zenith se ela fizesse algo tão cruel com uma criança que nem nascido tinha ainda. Então ela estava num dilema, então ela não tinha escolha. Então, o que você planeja fazer? Depois que eu te ajudar no seu parto, minha senhora, a minha intenção é de ir embora. Mas e a criança? Planejo criar o meu filho na minha cidade natal. Mas sua cidade não fica um mês ao sul? Fica. Você vai estar exausta por ter dado à luz. Uma viagem longa assim não vai ser algo possível. E aí a gente vê que ela tem a filha, né? Nasce uma menina, né? E o Paul se safou dessa, porque basicamente não aconteceu nada com ele. Por mim eu colocava na forca, né? E morresse sem pescoço, brincadeira, gente. Mas realmente ele se safou muito para quem fez uma sacanagem dessa com a própria esposa. Enfim, e obviamente que o Rudels, por mais que ele tenha ajudado bastante e elevado o clima com esse baita de um acontecimento bosta, ele ainda guardava muito ressentimento, né? Porque ele já era consciente, já sabia o que estava acontecendo. Então, aconteceu lá uma catástrofe lá onde eles moravam, né? Meio que todo mundo acabou sofrendo por causa dessa catástrofe, até a mãe dele sumiu e todo mundo acabou se separando, né? A empregada se separou, a mãe se separou, o Paul se separou e o Rudels ficou conheceu uma rapaziada lá, né? No caso, ficou com a Ares e com um carinha lá. Foi passando a obra até que o Rudels acaba se reencontrando com seu pai Paul. E aí ele tá num estado deplorável, né? Tipo, ele tá... tipo aqueles caras que acabam perdendo a filha e cai de cara na vida do álcool, do alcoolismo, acabam bebendo excessivamente, só viviam bêbados, vivendo bêbados, não querendo trabalhar, fazer mais nada. O Paul tava com a cara basicamente de um alcoólatra sem nenhuma pretensão mais na vida. Acho que ele tava magoado porque ele tinha perdido tudo em um piscar de olhos na vida dele, o filho, as esposas, né? E a outra filha lá, enfim. E aí ele encontra o Rudels e aí o pai dele começa a dar uma baita de uma lição de moral nele, falando que ele podia fazer melhor, que ele não se importou com as pessoas do vilarejo que tinham sumido também lá na catástrofe, ele só tinha se importado com a mãe dele. E aí o Rudels queria explicar que não era isso que tinha acontecido, ele estava sim preocupado. O pai dele já estava com outro, né? Com uma mulher mais novinha ali do lado. Ele começou a falar, a mamãe e a empregada, elas sabem que você tá com essa mulher nova aí. Será que eu vou ter uma outra irmã, outro irmão? Começou a provocar o pai dele, né? Foi muito
falta de respeito do Rudolph com o próprio pai, mas aí o pai dele perdeu a linha, obviamente, né, já estava todo alcoolizado, não perdeu tempo e meteu o murro na cara do Rudolph. E aí o Rudolph também, ele já estava forte, porque ele estava treinando, já tinha passado por boas aventuras, foi pra cima do pai dele, também deu vários murros na cara do pai dele, que não estava se esforçando, tentando também melhorar, não foi fácil para ele, e os dois caíram num soco, e realmente o Rudolph, aparentemente a gente viu naquele momento que ele guardava ressentimento por pai dele ter traído a mãe dele. Mas aí lançou a segunda temporada recentemente, eu assistindo, vai e vem. E aí aquela garota que os ensinou magia, então, ele se casou com ela e ela aparentemente estava grávida. E aí o Rudolph partiu nas aventuras dele para tentar procurar resgatar a sua mãe, que ainda estava perdida por causa daquela catástrofe lá na primeira temporada. E aí ele viaja para cá, viaja para lá, ele reencontra também quem? A Roxy, que é a mestra dele que tinha ensinado magia para ele lá no começo. Garota de cabelo azul e tal, né? A essa altura, e a gente vê que ela se apaixonou por ele, né? Porque depois de tanto tempo que ela reencontrou ele, ele já estava maior, já estava mais maduro, o físico dele já era diferente, ele também acabou salvando a vida dela, então basicamente ela se apaixonou ali pelo Rudolph, pelo aluno dela, né? Aluno. E aí ele também já tinha bastante admiração por ela, a gente via que ele tinha escultura, até a calcinha dela ele tinha roubado, era um baita de um pervertido. Começou a gostar dela também, então meio que por um momento ali a gente percebeu que poderia acontecer uma traição, né? Enquanto a esposa dele estava lá, quase para ter um filho, ele estava lá já pensando na Roxy com outros olhos durante as aventuras após ele resgatar a Roxy. E aí aconteceu uma luta lá e o pai dele acabou morrendo. Ele acho que acabou pagando pelas cagadas que ele acabou fazendo, né? O Paul errou muito. Claro que todo mundo erra, mas o Paul errou muito. E uma hora a gente sabe que acaba sobrando pra ele. Ele morreu. Entre as três, que tem a Roxy, a Ares, né, que é a ruiva, e a Sylphie, que é a que ensinou magia e ficou grávida. Entre as três, eu prefiro sim a Roxy. Mas ela não posso deixar de falar que ela se aproveitou do momento que ele estava desolado e foi pra cima dele, e os dois acabaram dormindo juntos. Resultado, o Rudolph também não disse nada. Mesma situação do pai dele com a empregada, que a empregada podia ter falado não, mas não falou nada. E o Rudolph também não falou nada sobre a Roxy partir pra cima dele, porque ele, obviamente ele queria. E aí os dois acabaram dormindo juntos. Resultado, a Sylphie lá, que estava quase para ter um neném, foi traída. E aí tem aquela garota lá, aquela elfa que dorme com todo mundo, acabou falando pro Rudolph, né? Eles chegaram num acordo e ela começou a falar assim pra ele pedir a Roxy em casamento, que a Roxy tinha que ser feliz e não era certo ela ficar sozinha. E ela disse assim, essa elfa aí, que o Rudolph poderia amar duas ao mesmo tempo. Aí ela falava assim, ela foi lá e disse assim, converse com a Sylphie e pra vocês entrarem no consenso e os três ficarem juntos. Só que, cara, é loucura. O pior erro aí também tá no Rudolph, que ele poderia ter dito não a esse conselho dessa garota, né? Mas ele deixou levar. E aí a gente vê ele lá se questionando que, sim, ele acabou fazendo a mesma coisa que o pai dele. 虫のいい話だ。シルフィーと結婚して子供まで作って、それでいて別の女も欲しいなんて。俺は今まで散々パウロをクズだと言ってきておいて、あいつと同じようなことをしたいと考えている。 No final das contas, né, ele pediu a Roxy em casamento lá, né, de outra forma, mas ela disse que o Rudolph tinha que conversar com a esposa dele primeiro, antes da Roxy aceitar o pedido de casamento. 愛しています。そう言ってくださるのはとてもありがたいです。でも、奥さんの了承は取らなくてもいいんですか？取らなきゃいけないです。では、その後でもう一度聞かせてください。 Ele que tanto criticou o pai dele, acabou até saindo na mão com o pai dele por conta de traição, acabou não percebendo que ele estava
seguindo o mesmo caminho. Mesmo que ele tenha se casado com uma garota, estava até para ter um filho com ela, acabou dormindo com outra e pediu outra em casamento, né? Então ele acabou fazendo basicamente a mesma coisa que o pai dele, acabou sendo um baita de hipócrita. Por mais que a construção, o desenvolvimento dele com essas garotas tenham sido suficiente para ele amar elas, realmente ele acabou entrando em hipocrisia e sendo um mau caráter, né? Enfim, só foi um vídeo diferente, espero que vocês questionem um pouco sobre isso. Eu, na verdade, já há muito tempo queria fazer um vídeo sobre o pai dele só, detonando o pai dele por ele ter feito a traição com a Zenith, porque eu acho que a Zenith é uma das personagens que não merecia nada, uma das melhores personagens deste anime, desta obra pra mim. Mas, de toda forma, o Rudels, que julgou tanto o pai dele por ser um mulherengo, acabou se tornando também, né? Vai se casar com 3 futuramente aí. O anime ainda tá bem longe disso acontecer, mas a gente já sabe, né, pelos spoilers aí, né, que rolam aí na internet, a gente acaba vendo o resultado. Então, por mais que não tenha sido errado, porque as 3 futuras esposas do Rudels acabaram entrando num consenso e aceitando isso, ele ainda acabou sendo hipócrita porque ele também ficou com mais de uma mulher. Então, espero que vocês tenham gostado, mas só pra deixar claro, eu gosto do Rudels, acho ele um personagem que evoluiu muito durante a obra. Você que assistiu do começo e até o fim da segunda temporada sabe o que eu tô falando, ele evoluiu muito como personagem. Acho que os primeiros episódios da segunda temporada foi só com o Rudels triste, né? Porque ele ter perdido a Ares. Depois ele começou a se reanimar ali de novo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, demora um pouco para trazer vídeo, mas é isso. Rudels hipócrita, mas ainda assim é um bom protagonista para um anime de reencarnação que tem um nome certo agora. Eu vou até olhar aqui, vou até esqueci o nome desses animes aqui. Ó. Realmente. Esse gênero Isekai, rapaziada. Eu tinha até esquecido do nome, né, que é um nome difícil de falar, enfim. Gente, às vezes os personagens eles acabam se safando porque são protagonistas, mas aqui não. Aqui, se eles fizerem, foi a gente na hipocrisia, eu vou vir aqui e vou lembrar, não vou esquecer. Enfim, tamo junto, valeu, falou. Até a próxima.